Nesse tópico, a farmacologia do trato gastrointestinal, estou no outro módulo da outra turma, né? Nós temos, assim, a classificação das drogas que atuam em vários níveis do trato gastrointestinal, né? Então, as drogas que são usadas para causar o alívio da dor visceral, aquela dor mais intensa, né? Nós temos o grupo dos silicatos de alumínio, de magnésio, o próprio caolin, a pectina, o bismuto, são substâncias usadas já há muito tempo. Inclusive, a pectina é uma substância extraída de frutas, por exemplo, aquela parte branquinha da casca do maracujá, quando você retira a parte amarelada e aquela película interna, aquela membranazinha interna que sustenta as sementes, toda aquela partezinha branca é rica em pectina. E a pectina dá aquela característica da gelatina. O cupuaçu tem muito isso, a casca da melancia, são substâncias que são carregadas de pectina e que, quando consumidas de forma adequada, elas também ajudam a diminuir essa instabilidade visceral que causa a sensação de dor, né? Que a gente já conversou sobre a história de dor. Mas nós temos, claro, que as drogas que atuam na dor, propriamente dito, como os opioides, né? Morfina, butafanol, são drogas usadas classicamente para o alívio de dor. Os anti-inflamatórios não esteroidais, dipirona, né, fluoxeticin, né, são drogas muito usadas para aliviar esses distúrbios dolorosos, né, paracetamol, ibuprofeno em menor frequência, mas tem essas ações. E algumas substâncias que são classificadas como sedativos, né? Que na realidade não que eles aliviem ou eliminem a sensação de dor, mas eles interrompem a condução das estimulações dos íons, né? Impedindo esse reconhecimento. São as drogas sedativas, né? A xilazina é clássica, muito usada, inclusive, como coadjuvante em procedimentos cirúrgicos. O outro grupo de substâncias que atuam nessa via do trato gastrointestinal são aqueles que estimulam a via do apetite. Boa parte deles tem uma resposta não localizada no trato gastrointestinal, mas mediada pela via central. E aí nós temos, além das substâncias classificadas como alimentos enterais, né, nós temos as drogas benzodiazepínicas, que são usadas para diversas condições de distúrbios de humor, como diazepam, oxazepam, a ciprofloxacina, os glicocorticoides, que fazem parte do grupo dos anti-inflamatórios esteroidais, os grupos de substâncias naturais, que são chamados de amargos, né? O Nox vomica são substâncias que têm essa capacidade de estimular a sensação do apetite e da fome. E minerais também importantes, como o zinco e o sódio, também têm essa resposta na estimulação do apetite, quando consumidos também com frequência, para melhorar a viabilidade das células. O outro grupo de medicamentos importantes são o grupo dos antiácidos, né? E vocês viram lá nos videozinhos falando sobre alguns desses medicamentos, né? Os clássicos desse grupo são os bloqueadores da histamina, especialmente na via dos receptores H2. Cimetidina é o carro-chefe desse grupo, mas nós temos a ranitidina também, como um excelente antiácido, e na realidade eles são classificados como gastroprotetores. Tem essa ação antiácida consequente ao bloqueio da resposta estaminérgica. A histamina nós já conhecemos que tem uma relação direta com a liberação de gastrina, do aumento da liberação dos íons hidrogênios, né? Ativação da bomba de prótons, enfim. E essas drogas que bloqueiam essas ações desses receptores são capazes de diminuir essa estimulação e, portanto, atuarem também como antiácidos. Mas seria muito fraco dizer que eles são drogas antiácidas exclusivamente. É mais seguro e mais correto chamá-los de gastroprotetores.
Nós temos também o grupo dos inibidores da bomba de próton, omeprazol, pantoprazol, são drogas representantes desse grupo, podem ser usadas tanto pela via oral como pela via interal, tem uma viabilidade nessa resposta de controle da estimulação da liberação dos íons hidrogênio, né? Só um instantinho, gente, estou com o WhatsApp aqui no computador, deixa eu tirar aqui para não ficar atrapalhando. E são capazes de inibir essa atividade dessa bomba e, consequentemente, controlando essa estimulação protônica. O omeprazol tem uma característica importante quando usado antes das refeições, no jejum, principalmente no jejum prolongado, que ele é capaz de inibir essa estimulação a partir do início do processo da alimentação. Até mesmo antes da gente começar a comer, nós temos todas aquelas etapas, né, que o sistema digestório induz, que é a liberação das enzimas gástricas, as amilases que já começam a ser produzidas já na boca mesmo, não é só da gente sentir o cheirinho do café, quando o pãozinho vem lá da padaria com aquele cheirinho bom, né, gostoso de já pensar, né, como deve estar o sabor, todas essas estimulações olfatórias já induzem a liberação e a estimulação de vários mediadores, inclusive a bomba de prótons. Quando o omeprazol é tomado de 20 a 30 minutos antes da refeição, essa estimulação dessa bomba, ela é inibida de uma forma muito significativa, diminuindo a ardência, o desconforto causado pela diminuição do pH gástrico, né? Então, é um fator importante em relação ao omeprazol pela via oral. Já o pantoprazol pela via oral, ele pode ser tomado mesmo após a refeição, que ele vai ter uma eficácia de inibição dessa bomba e de gastroproteção muito mais elevada do que o omeprazol. A recomendação do omeprazol vem por dois momentos, né? Nós temos muitos genéricos do omeprazol, comercializado por vários laboratórios. Isso torna o medicamento mais acessível financeiramente. Como ele é usado nessa forma, pela via oral, o paciente não precisa de mecanismos próprios, né, para estar usando, então facilita muito a vida do paciente. E o omeprazol, ele sustenta um uso prolongado. Claro que existem alguns estudos já recomendando o não uso prolongado e intermitente do omeprazol por mais de 1 ano e meio, 2 anos. Alguns estudos recomendam fazer uma modificação nessa terapêutica. E eu falo isso porque nós temos situações que não é o paciente somente com distúrbios gástricos que toma omeprazol de forma crônica, né? Pacientes que fazem o uso de grande quantidade de medicamentos, né? Pacientes cardiopatas, pacientes com processos inflamatórios mais crônicos, acabam sendo prejudicados pela presença desses medicamentos, como seus efeitos adversos. E aí o uso do omeprazol vem como um coadjuvante, um protetor para auxiliar esse tipo de paciente, com esse tipo de terapêutica, né, polifarmácia. Aí nós temos também os antiácidos, que têm uma ação local, os sais de alumínio, os sais de magnésio são extremamente importantes desse ponto de vista, mas eles trazem uma problemática, né, quanto à eficácia dessa ação antiácida. Como são somente de ação local, eles têm um tempo de resposta antiácida muito reduzido. E tanto o alumínio quanto o magnésio provocam eventos adversos bem característicos, né? Inclusive, um dos exercícios vem falando sobre isso, né? Que o efeito adverso marcante de uma dessas substâncias é capaz de provocar diarreia no paciente. E o outro, ao invés de diarreia, causa constipação. Vocês sabem me dizer qual deles é capaz de causar diarreia? Entre o sal de alumínio e o magnésio, qual vai causar diarreia no paciente? Magnésio. Magnésio, perfeito.
magnésio. E o alumínio vai causar constipação. Por isso que algumas formulações hoje de antiácidos, eles já fazem uma mistura de sais de alumínio e magnésio, né? Enquanto um está travando, o outro está afrouxando. Então, eles provocam um equilíbrio nessa ação antiácida, né? Mas o tempo de vida realmente acaba sendo curto. E um detalhe importante, que esses sais, eles provocam como é que eu posso dizer? A liberação de uma membrana, uma película, que fica protegendo essa mucosa, claro que dos ataques ácidos, mas também ela retarda ou até mesmo impede a absorção de outros elementos, inclusive nutrientes, medicamentos, e aí se precisa ter muito cuidado quanto ao uso desse tipo de substância, né? E o outro grupo, que aí eles chamam exclusivamente de protetores gástricos, né? Eu chamo já todos esses de protetores gástricos, que é o grupo do sulcrafato. Além desse grupo, nós temos um quarto grupo, os fármacos que estimulam a função digestiva, né? A pancrelipase, que é uma enzima importante que estimula essa resposta. Os ácidos e sais biliares são respostas biológicas, são secretados pelo próprio organismo, fazendo essa estimulação dos movimentos gástricos, tanto de peristaltismo, quanto da liberação de mediadores que ajudam no processo de absorção, quanto aqueles que são exógenos, né? Os colagogos, coleréticos, como o ácido ursodesoxílico, são substâncias que estimulam essa função digestiva e foram usados durante algum tempo na história, né, para produzir essa estimulação, acelerar essa estimulação digestiva mais rápida. Um outro grupo importante são o grupo dos eméticos. Antigamente, se acreditava, principalmente lá pelo século XV, acreditava-se que o estômago era o rei do nosso organismo, né? E que tudo que causava mal, que a pessoa adoecia, deveria estar partindo do estômago. Então, se acreditava, por exemplo, que uma febre, que uma dor de cabeça, que um mal-estar poderiam estar sendo causados por alguma substância que estava dentro do estômago, provocando algum mal. E aí, a descoberta de substâncias eméticas, quer dizer, que provocam, induzem o vômito, foram muito usadas nesse período, né? Essa resposta emética, ela vem sendo regulada por esse centro do vômito, né? E aí nós temos vários mediadores que estão ali fazendo parte desse centro do vômito. A acetilcolina, a histamina fazem uma participação muito importante, mas também a pressão do líquido encéfalo-raquidiano também tem uma movimentação importante e alguns distúrbios no sistema nervoso central, né? Nós precisamos ter essas estimulações nessa via central, que faz uma ativação dessa zona quimiorreceptora disparadora desse centro, né? Que atua tanto no aparelho vestibular, que é mediado por histamina e acetilcolina, é quando a gente percebe, né, aquele enjoo do movimento, a labirintite clássica vem em cima desse aparelho vestibular, associada muito, né, nessa área do ouvido, do olfato, né, do centro, né, da cabeça, que faz com que a gente se sinta tonto, né, como se o mundo estivesse girando. Quem já sentiu labirintite sabe bem o que eu estou falando. É uma sensação desagradável demais, né? E o outro lado é a estimulação na via do trato gastrointestinal. E aí a acetilcolina tem uma participação extremamente importante nisso, né? Então, tanto nos órgãos abdominais, nas regiões torácicas, por condições irritativas, distensão, a hiperosmolaridade, respostas inflamatórias, podem estar mediando, né, essa ação
nessa via do trato gastrointestinal. É muito comum distúrbios, por exemplo, como intoxicação alimentar, ativar essas duas zonas, do aparelho vestibular e do trato gastrointestinal, onde se sente tontura, se sente mal-estar, um enjoo intenso, né? E essa estimulação no trato gastrointestinal de forma bem direta. A sequência, né, da resposta com a emese, ela traz um alívio nessas sintomatologias, já que essa zona aqui, quimioreceptora, que dispara o centro do vômito, ela provoca esse disparo em situações pontuais. Depois que o vômito conseguiu produzir uma diminuição do material que possa estar causando algum distúrbio, essa sensação vai melhorando gradativamente. Se existe ainda uma estimulação contínua, como, por exemplo, drogas, toxinas, né? E se for, por exemplo, intoxicação alimentar, ultimamente, inclusive, estamos tendo uma crise muito contínua de intoxicação pelo queijo coalho, né? E a gente que é amazonense, né, se ferra, porque a gente adora queijo coalho com banana, com tucumã, lá no nosso x-caboquinho. E essas banquinhas de café da manhã, muitas vezes, elas não fazem um armazenamento adequado do queijo. A própria produção do queijo coalho já é diferente da produção dos outros queijos que sofrem um processo de pasteurização. E a probabilidade de vir com toxinas o queijo coalho produzido de forma sem padrões higiênicos é muito grande. E, consequentemente, a intoxicação tem sido muito grande. Eu tive semana passada no SPA ali do Coroado com uma sobrinha e o marido dela, que passaram mal por intoxicação, e o médico que atendeu disse que durante esses últimos 2 meses tem crescido o número de casos de pessoas que aparecem lá com essa sintomatologia. E o basicão, né, como algumas pessoas até colocaram, né, Buscopan, o Plasil, né, que é a metoclopramida, são medicamentos que tanto diminuem essa estimulação emética, quanto diminui a sensação de dor ocasionada pelo aumento dessa estimulação do trato gastrointestinal. Essas drogas eméticas podem ser de ação central, apomorfina, xilazina, quanto de ação periférica, o cloreto de sódio, inclusive a água morna com pouco de sal, ela é uma potente indutora do vômito. Às vezes é indicada quando você acabou de comer alguma coisa e sente que ela estava com algum problema e que você precisa colocar para fora. A indução do vômito é um detalhe importante, né? Precisa se saber o que foi ingerido para saber se a indução do vômito pode ser segura. Vocês imaginem uma pessoa que toma água sanitária. Como que eu vou induzir vômito numa pessoa que tomou água sanitária? Porque quando eu induzo o vômito, esse material vai retornar por todo o caminho que entrou. Se ela já causou dano nessa primeira passagem, na segunda ela vai causar um dano maior. Nessas situações, não se indica fazer a emese. Aí vai se fazer um outro tipo de trabalho, que é a inativação desse material. Normalmente se usa o carvão ativado para essas situações. Mas, quando eu preciso induzir o vômito, cloreto de sódio em água morna é excelente. Xarope de peca é um clássico desde os tempos das nossas tataravós. Um potente indutor do vômito. O sulfato de cobre, sulfato de zinco, peróxido de hidrogênio em concentrações mais baixas, por favor, né? Ninguém vai pegar o peróxido de hidrogênio 20 volumes, 30 volumes, por favor, que são substâncias que podem causar essa resposta emética. E aí o problema vem o contrário, né? A emese está intensa e nós precisamos pará-la. E aí nós temos as drogas que são do grupo dos antieméticos. Os antidopaminérgicos, clorpromazina, metoclopramida, que é o nosso famoso Plasil, muito utilizado, tem uma resposta antiemética
importante, pode ser usado tanto na via oral como na via injetável, tendo uma viabilidade na via injetável muito rápida, de contenção dessa resposta antiemética. A bromoprida também, que é usada na via oral, inclusive em forma de gotas, ela também é indicada, cisaprida, são excelentes antidopaminérgicos, quer dizer, diminui essa estimulação dopaminérgica causadora da estimulação central, lembram disso, né? As butiferonas, como o droperidol, muito comum, inclusive um clássico para as mulheres grávidas, né? A emese, principalmente no primeiro trimestre, é muito intensa. Esse grupo de butiroferonas tem sido usado com bastante segurança. Algumas mulheres se queixam, né, dos eventos colaterais, sentirem tontura, sentirem muito sono, uma sensação de desconforto nas pernas, referendado com droperidol, mas não acontece com todas as mulheres. Os antihistamínicos, prometazina, difenidramina, o dimenidrinato, né, nós já vimos isso, né, são substâncias que atuam nos receptores H1, mas eles não são seletivos, então eles acabam também provocando uma diminuição dessa estimulação estaminérgica, que estimula também esses receptores H2, então diminui essa resposta por essa via antihistaminérgica. E aí, em consequência, também os anticolinérgicos, vocês devem ter visto lá no sistema nervoso autônomo, né? A isopramida, a aminopentamida, são drogas importantes nessa ação antiemética também, e os antisserotoninérgicos, né? A ondansetrona também veio como uma droga de apoio. Tem bastante material em vídeo nesse caso, mas oi. Posso colocar aqui. Quem é que está com o microfone ligado? Alguém está com o microfone ligado aí? Poliana? Que, Poliana? Até me assustei. Pensei que era hacker. Tudo bem, Poliana, acontece. É porque eu me assusto mesmo, porque eu já fui hackeada numa apresentação com o reitor, e aí aquilo me deixou traumatizado. Mas, enfim. Então, a ondansetrona é uma droga nova, relativamente nova, que trouxe essa vantagem também nessa ação antiemética, causando menos efeitos colaterais, acaba sendo usada também para os pacientes que não são contraindicados nos outros grupos, né? Laxativos, catárticos, como eram falados mais antigamente, né? Eles normalmente têm pouco uso terapêutico, né? A grande parte dos laxativos são mais usados mesmo no preparo do paciente para determinados exames em que o cólon precisa estar limpo, né? Mas normalmente se tem muito cuidado na indução da ação laxativa por conta da perda de eletrólitos importante durante esse processo. Mas essas substâncias existem, né? Aquelas de uso geral, como o sulfato de sódio, o magnésio, o óxido de magnésio, são catárticos osmóticos importantes, necessitam de uma quantidade abundante de água, então é uma indicação importante fazer o uso de quantidades acima das diárias consumidas, quando se usar esse tipo de substância, né? Os polietileno-glicóis, sulfato de sódio também fazem parte desse uso mais geral para, principalmente, a higienização, né, do cólon. E nós temos os cartáticos irritantes. Esses eram usados, inclusive, há muito tempo atrás, como castigo. Né? O óleo de rícino, por exemplo, era usado pelas mães, pelos pais, para as crianças quando elas não queriam obedecer ou não queriam fazer suas tarefas, né? Temos até os filmes mais antigos que eles mostram isso, né? Essa presença do óleo do rícino, né?
Os comerciais antigos até mostram uma criança, né, com a língua para fora, né, e a mãe segurando uma colherzinha com o frasco de óleo rícino na outra, né? A cáscara sagrada já é um pouquinho mais restrita aos povos mais tradicionais, entrou no gosto popular há algum tempo, principalmente nos anos 1990, quando começou a ser conhecida pela população. Uma das coisas que começou a popularizar o uso da cáscara sagrada foi a relação com o emagrecimento. Só que se percebeu a longo prazo que as pessoas realmente emagreciam, mas perdiam eletrólitos importantes e ficavam muito debilitadas. Hoje, o consumo da cáscara sagrada já tem uma queda conceituada, tem várias ações, inclusive no trato gastrointestinal interessante, mas precisa se olhar com muito cuidado essa questão do quadro nutricional do paciente que faz uso dela. E aí nós temos os laxativos volumosos. A metilcelulose é um clássico, né? O psyllium, que é também de origem vegetal, como o farelo de trigo, tem essa possibilidade de provocar essa ação laxativa importante. Mas todos três, aliás, necessitam também de um consumo intenso de água, né? Eles tendem a aumentar o tamanho das suas partículas quando em contato com a água. Se não houver uma hidratação contínua, eles podem causar mais desconforto do que alívio. Então, é um cuidado que se precisa ter. Inclusive, no momento do preparo, eles devem ser preparados no momento do uso. Não se pode preparar metilcelulose, por exemplo, e deixar o copo na geladeira. Quando você voltar, vai ter uma geleia, endurecida lá dentro. Ninguém consegue consumi-la, né? E aqueles que são os lubrificantes. Do ponto de vista de muitos proctologistas, esses lubrificantes têm uma resposta mais significativa do que os catárticos osmóticos e do que os laxativos volumosos, porque eles, na realidade, melhoram o trânsito, o fluxo, a passagem, do que necessariamente modificam a estrutura do bolo fecal. Mas o uso deles pela via oral, como do óleo mineral, óleo vegetal, eles podem ajudar tornando mais emoliente o bolo fecal, diminuindo aquela compactação que torna difícil a defecação. É muito interessante com crianças que já apresentam, né, nas primeiras fases de vida, essa dificuldade de defecar, né? Tem criancinha que às vezes passa 3, 4 dias sem fazer o cocôzinho. E nós sabemos que esse é um problema muito sério. Então, o óleozinho mineral ajuda muito nesse processo e libera muito isso. Mas nós temos também as formas de supositórios, que são aplicados na via anal, e como vocês viram também lá na farmacocinética, essa via é uma via altamente vascularizada, permite, né, uma absorção muito rápida, e como se trata de óleos, eles não atravessam essa membrana tão facilmente, mas eles se tornam recorrentes nessa área do cólon, permitindo um transporte, ou melhor dizendo, um deslizamento, né, mais facilitado desse bolo fecal. Um outro grupo de lubrificante importante são os surfactantes, né? O dioxil sulfosinato de sódio é um dos clássicos surfactantes lubrificantes que nós temos em uso. E aí vem aqueles que são moduladores de motilidade e, consequentemente, de secreção intestinal. Os opioides, por exemplo, eles são classicamente medicamentos que causam constipação. Não sei se vocês já ouviram falar do elixir paregórico, né?
bem antigão, que as mães sempre tinham, né? Toda casa tinha que ter um frasquinho de elixir paregórico para dores de estômago e tudo, né? Principalmente diarreias. Ele é capaz de provocar essa diminuição da motilidade. A loperamida, a codeína, são medicamentos que fazem esse tipo de resposta. Os opioides, de forma geral, provocam isso. E os anticolinérgicos, né, por motivos óbvios, vão bloquear os receptores muscarínicos. A escopolamina é o clássico, inclusive a escopolamina é a base do Buscopan, né? E o Buscopan, inclusive, ele é apresentado a associação da escopolamina com dipirona ou escopolamina com paracetamol, que aí, dependendo da sensibilidade, se o paciente tem sensibilidade de dipirona, usa o Buscopan com paracetamol, que além de aliviar essa espasmodicidade, né, esse aumento dos movimentos peristálticos que causa desconforto, as cólicas abdominais, o analgésico relaxa essa sensação, diminuindo a dor também. Então, é uma dupla interessante nesse processo, tá? Então, a resposta aqui, basicamente, é inibindo as conduções muscarínicas. Claro que não dá para falar do trato gastrointestinal sem falar do fígado, né? Muitas substâncias precisam das enzimas hepáticas para serem digeridas, para serem aproveitadas, e o nosso fígado é um dos que mais sofrem com tudo, porque ele trabalha para todo mundo, né? Então, as substâncias que são consideradas protetoras hepáticas têm uma resposta muito importante na manutenção dessa qualidade e da viabilidade do trato gastrointestinal. A colina, propriamente dita, né, que é precursora, né, da nossa acetilcolina, ela é acrescentada na dieta, principalmente em casos do fígado gorduroso, né, uma alta concentração lipídica, né, triglicerídeos muito acelerados. Essa colina, ela tem uma resposta muito importante ajudando nesse processo. A metionina, também outro aminoácido importante, sofre metabolismo de primeira passagem, né, e tem uma resposta protetora importante. A famosa vitamina B12 é sensacional. Além da vitamina B12 ter essa ação também nas respostas hepáticas, já temos vários estudos mostrando que o complexo B, desde a vitamina B1 até a vitamina B12, apresentam qualidade na funcionabilidade de vários órgãos, inclusive no tratamento de estágios depressivos, viu? São vitaminas essenciais no nosso organismo. O selênio, vitamina E, a glicose e frutose também são substâncias que protegem o fígado das agressividades do dia a dia. Um dos pontos, assim, interessantes do trato gastrointestinal, quando a gente pensa nas patologias, é na questão da úlcera péptica, né? Que é um dos problemas mundiais mais recorrentes, né? Nós temos a ação de substâncias como a gastrina, acetilcolina, histamina, como papel importante nessa resposta. E vocês viram lá no primeiro videozinho postado um pouquinho sobre essa fisiologia da secreção gástrica, né? O videozinho está bem legalzinho para nosso estudo, para nosso conhecimento, né? Então, não vou me ater muito a isso, mas lembrar dessas três substâncias que são liberadas pelo organismo e essa ação direta na estimulação gástrica e no desenvolvimento das úlceras. Nós temos, antes da formação da úlcera, nós temos o desenvolvimento das gastrites, que é aquela sensação de ardência, de desconforto, associado à azia, má digestão, e que começa a manifestar algum desequilíbrio na mucosa gástrica, que mais tarde vai sofrer lesão e, finalmente, se tornar uma ferida, que é a úlcera, né? Nesse ponto, no tratamento da úlcera, que é uma ferida, se pensa inicialmente no bloqueio do ácido clorídrico, porque ele, toda vez que ele toca na ferida, né, alguém já se machucou e passou limão,
Eu passei dessa fase, gente. Mamãe, quando eu era pequena, passava limão que dizia que logo resolvia, né? Limão na ferida é um Deus nos acuda, viu? Não desejo para ninguém, não. E no final das contas não ajudava, né? Porque é ácido, ácido acaba machucando mais ainda, lesando mais ainda o tecido que está exposto, né? Então, o princípio básico aqui é inibir essa secreção do ácido clorídrico. Então, nós vamos trabalhar com antagonistas estaminérgicos, especialmente do H2, aí nós temos o exemplo da cimetidina, ranitidina, os inibidores da bomba de prótons, omeprazol, pantoprazol, antiácidos comuns, sulfato de magnésio, de alumínio, mas são muito paliativos no tratamento efetivo, eles não têm uma indicação boa, e alguns antibióticos, como amoxicilina, claritromicina, mas, obviamente, eu não vou usá-los unicamente para inibir secreção do ácido clorídrico, né? Normalmente, quando eu uso amoxicilina, é porque essa úlcera está sendo causada por algum outro agente bacteriano. Vocês lembram qual é o agente bacteriano que causa úlceras, que é perigoso? H. pylori, professora? Exatamente, o Helicobacter pylori. Uma coisa que é interessante, né? Nós temos esse Helicobacter transitando aqui na nossa flora intestinal, ele está aqui. O grande ponto é quando ele aumenta essa proliferação. Quando ele se reproduz numa quantidade exacerbada. Esse é o nosso problema, é o calcanhar de Aquiles da úlcera. Porque o Helicobacter também está associado ao câncer gástrico. Então, uma úlcera péptica que vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai progredindo de uma forma muito rápida, e como é que nós sabemos disso? O desconforto, que antes era uma simples azia, passa para aquelas dores intensas e contínuas, significa que algo a mais está acontecendo, não é uma simples ferida. Existe a presença desse agente bacteriano. Infelizmente, a gente só consegue detectá-lo fazendo biópsia de tecido. Ele não vai aparecer nas fezes de uma maneira quantitativa para a gente inferir como úlcera péptica. Então, tem que fazer uma endoscopia, catar um pedacinho lá do tecido, né, gástrico, e fazer a biópsia. Depois da patologia, faz a identificação, tem lá o H. pylori. Como é uma bactéria, não adianta usar antagonista estaminérgico, não adianta ficar usando inibidor de bombas de próton, porque todos esses vão ser só paliativos, vão só melhorar a sintomatologia, mas a bactéria vai estar lá, né, se reproduzindo. Nesse caso, o uso da amoxicilina, claritromicina, são as substâncias que realmente vão produzir eficácia terapêutica. Nesse ponto, eu vou chamar a atenção de vocês que antibióticos, como a amoxicilina, que tem um espectro de ação muito bom, tem uma atividade bactericida muito eficiente, tem tido uma problemática muito grande, desde que os antibióticos estavam liberados para consumo, sem retenção de receita. Nós começamos a desenvolver a resistência bacteriana. O que quer dizer isso? A bactéria ela é capaz de ter, né, na sua estrutura, enzimas que provocam a fortificação da sua membrana, que estabiliza. Na realidade, o que ela está protegendo lá? O seu RNA, a sua vida. A alma desse sujeito é o seu RNA. Então, eu protejo como? Com uma boa membrana. Então, algumas células, algumas enzimas da própria bactéria desenvolvem essa membrana, formando uma área que protege das agressividades. A amoxicilina, ela tende a romper a cadeia do RNA, impedindo a replicação desse agente, inclusive na fase de repouso da bactéria. Então, ela atua tanto no momento da replicação, quanto na fase do S0. Acho que vocês lembram isso na microbiologia.
as fases de replicação, né, dos micro-organismos. Então, a amoxicilina ela é muito importante, mas para chegar até o RNA, ela precisa atravessar essa membrana. Com o uso discriminado e principalmente inadequado dos antibióticos, boa parte desses substratos, né, bacterianos se tornaram resistentes. Eles, vou dizer, entre aspas, né, que aprenderam a se proteger de drogas como a amoxicilina, como a claritromicina. A membrana se tornou mais rígida. E aí se fez uma associação que hoje é muito importante para o tratamento da úlcera por H. pylori, que é a associação da amoxicilina com o clavulanato, que é também um bactericida, mas com menos potência, né, que a amoxicilina, mas ele é capaz de romper a membrana. Ele não rompe o RNA, mas ele rompe essa membrana, tornando essa membrana frágil. E a simples chegada da amoxicilina nessa membrana fragilizada se rompe completamente, a amoxicilina consegue atravessar e atingir a fita de RNA. Pronto, o serviço da amoxicilina funciona. O fator aqui determinante é que, para ter uma eficácia terapêutica, a posologia deve ser de, no mínimo, 7 dias e, de forma mais efetiva, até 10 dias de uso desses medicamentos. E muitos pacientes acabam tendo uma melhora significativa já no 3º dia e abandonando a terapêutica. Aí vocês imaginem já o que pode acontecer, né? Opa, já aprendi que tem esses 2 medicamentos, que quando eles chegam juntos já me atacam, eu agora vou arrumar um outro jeito de me proteger. E aí fica mais difícil tratar essas úlceras. Hoje, o tratamento das úlceras pépticas, ele associa o antibiótico como carro-chefe para eliminar o agente causador, usa o antagonista do receptor estaminérgico e usa o inibidor de bombas de prótons. Essa trinca favorece uma eficácia tanto na eliminação do agente causador quanto da sintomatologia de uma maneira mais segura, favorecendo a recuperação do tecido gástrico. Esses são fatores extremamente importantes, né, nesse ponto, né, de recuperação da mucosa gástrica. Aqui nós temos aquele mecanismo secretor da célula parietal que foi apresentado lá no vídeo, né, mostrando essa estimulação, né, pelo alimento, lá nas células produtoras de gastrina, com liberação e estimulação da via dos receptores, né, e estimulação da via parasimpática dos receptores muscarínicos, né, aqui dá inclusive o destaque dos receptores do tipo 1, M1 e M3, e, consequentemente, também estimulação das células enterocromafins, que estão carreadas com as vesículas cheias de histamina, liberando essa histamina nessa fenda, atuando também nesses receptores estaminérgicos, que no caso das células parietais é do tipo H2, né? E aí aumenta o AMP cíclico intracelular, estimula a formação da TPase, né? Faz as trocas iônicas, libera o hidrogênio lá na luz gástrica, fazendo com que haja o aumento desses íons, diminuindo o pH, tornando cada vez mais ácido. Para quê? Para digerir esse alimento. De forma clássica, é essa a forma da via secretória, né, das células parietais. A somatostatina, então, atua também provocando essa estimulação também, tendo uma correlação com as prostaglandinas, lembram das prostaglandinas na via inflamatória? Né? Então, as prostaglandinas do tipo E2 e I2, que estão relacionadas com essa via secretória e digestória, né? São estimuladas pelas células epiteliais que liberam muco. Esse muco tem, nesse momento, a finalidade de proteger essa mucosa dessa quantidade de ácido que está sendo liberado, né? Então, esse muco traz aqui
uma contrapartida para a proteção da mucosa, que a via gástrica possa funcionar mesmo com esse pH reduzido. Tá? O aumento dessa estimulação das prostaglandinas do tipo E2 inibe, né, essa contínua presença dos íons potássio, né, que faz essa regulação, cessa a diminuição do pH, senão vai zerar, vai ficar em 1 pH e vai correr tudo, mesmo tendo condições, né, de proteção da mucosa. Enfim. Os antiulcerosos, como a gente está mencionando, né, são usados nas úlceras pépticas de forma bem importante, tanto aquela no duodeno quanto na via gástrica propriamente dita, são eficazes nessas respostas, né? E aqui, tanto duodenal como gástrica podem ser causadas, né, pela bactéria H. pylori, mas também por outras condições, né? Medicamentos são capazes de provocar o surgimento de úlceras, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais causam isso, porque eles diminuem a liberação do muco, porque eles inibem a estimulação de prostaglandinas, né? Inibem também a produção do tampão bicarbonato, né? E esse é um fator importante quando se usa anti-inflamatório não esteroidal. O ácido acetilsalicílico, o famoso AS, é campeão de produção de úlceras, né? Mas vários outros também, antibióticos também são capazes de induzir úlcera. Nós temos também alguns fatores exógenos, o alcoolismo, né? O fumo excessivo do tabaco, né? Da nicotina, causam esses tipos de respostas, mas também nós temos fatores relacionados ao estado de humor. Acho que vocês já ouviram falar das úlceras, né? Causadas pela ansiedade, né? As pessoas muito ansiosas, muito nervosas, induzem o aumento da liberação da gastrina, aumentando a liberação dos íons de hidrogênio, caindo o pH, provocando aquela sensação de desconforto e a continuidade disso, claro, a lesão na mucosa, né? Muitos pacientes precisam fazer o uso também de medicamentos contra a ansiedade, para diminuir essa condição antiulcerosa. Aí eu lembro vocês, lembram aquela história do passado, que o mundo girava em torno do nosso estômago, né? Eu acho que os antigos não tinham tanta loucura assim não, viu? Porque quando a gente está com fome, quando a gente está se sentindo, né, desnutrido, a gente pensa mal, a gente não raciocina bem. Eu conheço gente que fica extremamente nervoso, mal-humorado quando está com fome. Se torna impossível. Dê um sanduíche, dê uma fruta, dê alguma coisa, é outra pessoa, um doce. Mas deixe com fome que o negócio pega, né? Tem uma relação, sim, né? Então, a gente não pode deixar nosso estômago assim tão de escanteio, não. Ele rege alguma coisa na nossa vida, viu? Um outro fator interessante também para o uso dos antiulcerosos é a esofagite de refluxo, né? Essa doença do refluxo é uma doença que causa também irritação no trato gastroesofágico, né? Principalmente o esôfago. Ele tende a também sofrer lesões. E imagina um detalhe, né? O estômago do edema ainda tem um mecanismo de proteção, a liberação de muco, porque faz parte da fisiologia daqueles órgãos o processo de diminuição da acidez, principalmente no estômago, né? No duodeno já é um pH mais alcalino. Nós temos a liberação de muco para proteger essa mucosa. O esôfago não possui essa característica. Então, toda vez que eu tenho um refluxo, a quantidade clorídrica, né, percorre essa cavidade, né, do esôfago, ela vai causar lesão desagradável. Quem já vomitou mais de uma vez seguida, sabe bem o que eu estou falando. A sensação do desconforto, da ardência no esôfago é muito grande. Imagine quem sofre dessa doença do refluxo. Então, os antiulcerosos têm sido
muito importantes nessa condição, né, de proteção de mucosa. Aqui algumas condições, a síndrome de Zollinger-Ellison, né, é uma condição mais rara, porque ela é causada por um tumor que produz gastrina, né, que aumenta essa secreção do ácido, né, e ela tem, assim, um uso importante com os antiulcerosos, mas algumas outras terapias combinantes também para tratar esses pacientes são importantes, né? A erradicação, né, do Helicobacter pylori com antibiótico, já mencionei para vocês, né? Aqui a secreção do ácido clorídrico, muco, bicarbonato, a gente já viu isso aqui. Só para lembrar aqui, chamando a atenção, a produção da prostaglandina E2 e PG1, PGI2 e PGE2, que inibem a secreção do ácido clorídrico, estimulam a produção e secreção do mucobicarbonato, são fatores importantes que são mediados pela via fisiológica. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles inibem de forma não seletiva a produção de prostaglandinas. Prostaglandinas também estão associadas com processo inflamatório, mas não é a E2 e nem a I2. Então, a inibição simples dessa produção de prostaglandina, sem ser seletiva, acaba induzindo a formação de desconforto gástrico e, posteriormente, obviamente, o desenvolvimento de úlceras. Aqui o H. pylori, né, inclusive ele foi motivo de Nobel, né, da medicina para os seus descobridores, que descobriram tanto os H. pyloris quanto a atividade da amoxicilina frente ao H. pylori. Naquela época, na década de 80, foi sensacional essa descoberta e o uso da amoxicilina, então, era muito eficiente. Uma década depois, a amoxicilina isolada não mais produzia ação, que foi a descoberta da resistência bacteriana aos antibióticos. E aí a necessidade de fazer a associação com outros medicamentos para ter uma efetiva eficácia terapêutica, né? Já mencionamos aqui, então, ranitidina e cimetidina são os dois clássicos. Famotidina, nizatidina também são antagonistas H2 importantes, né? Atuam tanto na inibição da histamina de forma majoritária, mas também são capazes de diminuir as respostas colinérgicas, né, de uma via mais secundária, e, consequentemente, a via também da gastrina. Muitos pacientes conseguem ser tratados de úlcera não bacteriana somente com antagonistas receptores H2, que já provoca um alívio e uma reconstituição tecidual. Apesar de que o tecido gástrico leve um pouquinho mais de tempo para a sua recomposição, o uso desses tipos de substâncias favorece essa ação de recombinação tecidual no trato gastrointestinal. São fatores importantes que a gente não pode deixar de mencionar. Agora, um detalhe importante é que o uso deve ser contínuo, né? Conheço pessoas, por exemplo, que tomam a ranitidina só quando estão com dor. Ora, se você só toma com dor, você está permitindo todo um processo de atividade de liberação, de estimulação gástrica, de estimulação de liberação de íons hidrogênios, né? Então, quando você promove essa resposta, você não está atuando nos mecanismos anteriores. Fazendo o uso possológico adequado, o controle dessas liberações acabam sendo mais efetivos. Então, fazer uma boa recomendação aos pacientes é importante. Cimetidina, não se recomenda o uso muito contínuo dela, muito prolongado. A cimetidina é um potente indutor enzimático, inibidor enzimático, ela interage com uma gama de medicamentos, interagindo com os medicamentos, inclusive diminuindo a eficácia terapêutica de muitos medicamentos. Então, ela tem uma restrição também, né, do seu uso, que precisa ser olhado com bastante cuidado. Ok? Passando um pouquinho aqui, vocês viram também lá no videozinho sobre isso, né?
historinha da cimetidina, foi a primeira droga conhecida, depois veio a ranitidina, a famotidina, né? Competem com a histamina, inibem de maneira eficaz a secreção do ácido clorídrico, de maneira indireta diminui o estímulo da gastrina, tem um efeito bloqueador H2 com menor função na pepsina, né? Pronto, aquilo que eu já mencionei. Né? Cimetidina, droga modelo, né? Como característica principal desse grupo, tem uma administração oral muito boa, a biodisponibilidade dela é muito efetiva, muito aproveitável, né? Normalmente se faz o uso de 2 doses diárias, de 12 horas de intervalo, preferencialmente que a cimetidina seja administrada junto com as refeições, já para favorecer. Particularmente como farmacêutica, eu indico um pouco antes do início da primeira refeição ou da refeição da noite, pelo menos uns 10, 15 minutos antes, já para não favorecer um excesso da liberação, né, de gastrina. É amplamente distribuída, se liga à albumina para transporte, sofre metabolização hepática, como eu mencionei, né, e é uma inibidora enzimática potente, principalmente do citocromo P450, que é um complexo enzimático que envolve uma gama de enzimas extremamente importantes relacionadas ao metabolismo, tanto de substâncias endógenas, quanto das substâncias exógenas, né? Fazendo com que haja uma alteração no mecanismo de biotransformação de várias outras drogas, como eu mencionei anteriormente. A interação medicamentosa aqui é muito presente. A famotidina, né, que é uma droga mais recente, da nova geração, dos antihistamínicos, ela tem a aplicação de dose única diária e pode ser tomada, inclusive, após as refeições, sem algum problema. Apresenta normalmente uma eficácia terapêutica já no 2º ou 3º dia do seu uso. Efeitos colaterais mais frequentes deles, diarreias, tonturas, algumas dores musculares, né? Ginecomastia já apresentou alguns efeitos com o uso excessivo da cimetidina, né? Isso é um problema que foi observado em homens, né? Precisa ser olhado com cuidado, aquela questão que eu mencionei sobre o uso prolongado. Em pacientes idosos também apresenta certo grau de confusão mental. Se o paciente idoso já apresenta algum grau de senilidade, ou de Alzheimer, ou de alguma outra doença mental que causa algum tipo de confusão na cognição, a cimetidina não deve ser a droga de escolha. Aí eu tenho ranitidina, famotidina, que podem ser usadas com segurança também. Né? Os inibidores de bomba de próton, né? Já mencionamos o omeprazol, pantoprazol, mas temos também o lansoprazol, de forma mais recente, robeprazol, esomeprazol, que atuam de uma forma irreversível na inibição da bomba de prótons, né? Hidrogênio, potássio, ATPase, né? Principalmente nessa etapa da via final da secreção gástrica, diminuindo essa secreção e aliviando de uma maneira muito eficiente as condições de desconforto gástrico que o paciente sente. Né? É um coadjuvante importante na úlcera péptica, principalmente aquela resistente à ranitidina, cimetidina. Pode ser usada também de forma isolada na esofagite de refluxo, mas existem algumas situações que ela é também coadjuvante. Na terapia do H. pylori, já mencionei isso, né? Na síndrome de Zolin-Edson, né? Que é a droga de escolha para alívio do aumento dessa secreção gástrica. Né? Eles têm uma limitação, né? Na fase final da secreção do ácido clorídrico, pela célula parietal, né? Quando a gente faz uma comparação com os anti-H2. Então,
histamina e ranitidina e cimetidina são mais eficientes, mas esses inibidores têm a sua eficácia, né? Interessante. A farmacocinética são bem absorvidos na via oral. Normalmente, essas liberações são liberações entéricas, né? Só rompem lá dentro do tecido gástrico, são bem distribuídas e atravessam a parede das células parietais, fazendo essa resposta eficiente, né? E alguns dos efeitos colaterais que são importantes chamar a atenção é a diarreia, que nesse caso pode ser grave, né? Alguns casos de cefaleias mais intensas, e aí se o paciente já tem predisposição de cefaleias, o omeprazol deve ser retirado. Mais raramente erupções cutâneas, né? E muito, muito mais raramente impotência sexual, dores musculares, tonturas podem surgir, mas são casos muito, muito raros, mas que precisam ser olhados com atenção quando o paciente reclama. Às vezes a gente não presta muita atenção nas reclamações do paciente. Vou pedir a atenção de vocês, meus futuros enfermeiros, que atentem a essas reclamações, que nem sempre são viagem do paciente, viu? Se não tiver relatado com aqueles medicamentos que vocês já conhecem, é necessário que a vigilância sanitária seja comunicada. Muitos medicamentos ainda estão sendo negligenciados, uma série de efeitos colaterais. Nós acordamos hoje, né, com a bomba que saiu ontem, não sei se vocês acompanharam nos jornais, da vigilância sanitária, que interrompeu, né, os estudos com a vacina, lá no Instituto Butantan. E uma das justificativas é do paciente que veio a óbito, que fazia parte da pesquisa. Hoje saiu em todos os jornais dizendo que que o provável motivo da morte do paciente tenha sido suicídio. Pronto, aí as pessoas já, não, aí foi erro. Enfim, não vou entrar nessa questão política do governo, apesar de eu achar insano fazer uma interrupção desse tipo, porque a briga aqui virou política, não virou mais científica, né? Mas vamos deixar para lá. Eu vou atentar para essa questão do suicídio do paciente. Algumas pessoas estão questionando se o paciente já tinha predisposição ao suicídio, à depressão, ou se a vacina, os componentes da vacina possam ter desencadeado o gatilho de alguma doença que estava adormecida nesse paciente, como a depressão. Nós não temos como saber, mas é um fator que a gente não pode simplesmente esquecer, não é? A gente precisa deixar anotado. É uma pesquisa importante e qualquer situação que aconteça com os pacientes que estão fazendo uso dessa substância precisam ser levadas em consideração. Pode ser que não tenha nada a ver o suicídio, o provável suicídio desse paciente com a vacina. Mas e se houver? Nós precisamos ter isso em ciência quando se pensar numa vacina que realmente pode ser distribuída para a população em geral, não é? Então, os cuidados precisam ser enormes. São fatores aí que a gente não pode deixar de pensar. Por isso que eu estou pedindo para vocês, como enfermeiros, não deixarem de atentar para esses detalhes. A Poliana escreveu aqui, Michele caiu com a internet, está só com a internet celular, então está conseguindo retornar para a aula. Entendi. Complicado nossas internets, né, gente? Pela fé. Todo mundo sofrendo, viu? Mas como vai ficar gravado, a Michele vai conseguir ver depois, né? Deixa eu dar uma corridinha aqui para a gente poder chegar no exercício, né? Aí os fármacos aqui disponíveis, aqui no Brasil, a sua taxa de biodisponibilidade, meia-vida plasmática, né? Apresentações farmacêuticas, né? De uso comum. O uso injetável dos inibidores de bomba de prótons são exclusivos da via hospitalar. Então, para a comunidade em geral, a via oral, né, em forma de comprimidos ou cápsulas, é a que está disponível.
Aí os agentes que reduzem a acidez gástrica, um pequeno resumo, agentes que eliminam o H. pylori, dando aí o destaque àqueles que são realmente importantes. Antagonistas receptores H2 e os antibióticos que eliminam o agente causador da úlcera, como o H. pylori. E aí nós temos aqueles que são neutralizantes do ácido, né? Nós vimos isso nos videozinhos, vou passar adiante. Fármacos que protegem a mucosa, o quelato de bismuto é sensacional. Eu vou chamar a atenção para vocês, nesse grupo aqui, do misoprostol, que a sua apresentação farmacêutica comercial é o Citotec. Já ouviram falar dele? Eu não. Não. Eu já. Os meninos não ouviram falar do Citotec? Eu não, mas a Cristiane falou que já. Já ouvi também sobre. Então, enfim, entre os homens é mais comum conhecer o Citotec, né? Então, eu vou acreditar nos nossos meninos aqui, que são meninos de boas índoles. O Citotec, ele tem um efeito adverso, que tem sido causa de enriquecimento de algumas pessoas no mercado negro. Ele tem alto poder abortivo. Quem é o misoprostol? O misoprostol é um análogo de prostaglandinas. Agora, nós vimos aqui que as prostaglandinas, elas são responsáveis pela proteção gástrica, não é? Quem é que ligou agora? Cristiane. Ligou a máquina, Cristiane. É obra na rua, professora, desculpa. Então, ele é um análogo de prostaglandinas. As prostaglandinas estão lá, lembra que eu mostrei? A PGE2, a PGI2, né? A Michele voltou. Bem-vinda, Michele. Essa ação das prostaglandinas no trato gastrointestinal é para proteção, lembram? Lá, quando a gente mostrou um pouquinho, ajuda na liberação do muco protetor. Inclusive, prostaglandinas estão associadas com os movimentos peristálticos também, do estômago e do intestino. Né? Então, nós conseguimos movimentar o material que está lá na mucosa gástrica, dentro da luz intestinal, dentro da luz gástrica, né? Para que possa haver a diminuição, a quebra, a absorção, e, inclusive, a liberação e, consequentemente, a excreção do material que não vai ser mais usado. Quando nós temos o uso do misoprostol como análogo de prostaglandina, nessas condições, essas prostaglandinas não só aumentam os movimentos peristálticos do trato gastrointestinal, mas também aumentam os movimentos musculares dessa área abdominal próxima ao útero, né? Então, ela induz as contrações uterinas, induzindo o aborto. O Citotec tem uma resposta muito rápida, que pode chegar, por exemplo, em horas, questão de 2 horas já inicia o processo abortivo, e mais pode durar até dias, né? Pode causar hemorragias gástricas, hemorragias uterinas severas, dependendo da forma como é administrado. Os ginecologistas usam, as maternidades usam, né, como forma de induzir o aborto, né, para a liberação do feto, quando já está morto e a parturiente não consegue expelir, eles conseguem fazer isso através do misoprostol. Mas o mercado negro, como eu mencionei para vocês, ganha um absurdo fazendo o comércio ilegal do misoprostol. Né? Por isso que eu mencionei essa questão dos meninos, porque normalmente os homens conhecem mais essa história, né? E levam as suas namoradas, né? Mas, enfim, eu acredito nos meninos aqui da nossa turma, que são meninos sérios. O grande problema é que também o misoprostol pode causar essas hemorragias uterinas muito severas, que em alguns casos leva a danos, né, no útero, e podem levar, inclusive, à morte
da mulher que estiver fazendo uso dele para esse fim. Hoje, o misoprostol não tem mais indicação na terapia da infecção por H. pylori, né, principalmente por conta dessa ação abortiva. Alguns casos, ele pode ser indicado para os pacientes do sexo masculino, por motivos óbvios, né, não tem útero. Mas, como nós temos, né, quelato de bismuto, sulfacrato, para essa ação de proteção de mucosa, o misoprostol sai de cena nessas situações. Pode ser usado também em ambiente hospitalar, pela área da gastrologia, em situações muito específicas mesmo, sob cuidados médicos. Tá? Então, agora vocês sabem, né, quem é o misoprostol e as suas consequências, né? Não estão mais inocentes, né? Rompi com vocês a barreira da inocência. Mas é importante conhecer, para não serem enganados e nem induzirem os outros ao engano. A indução do aborto com misoprostol, que não seja por médicos, em condições permitidas por lei, é crime. Então, qualquer pessoa que fizer o uso do misoprostol com essa finalidade pode ser preso. Aí os antiácidos, não é? Aqueles que fazem a neutralização do ácido gástrico, como hidróxido de magnésio, que tem um efeito laxativo, conversamos, o tricilato de magnésio, o hidróxido de alumínio, né, que tem ação constipante, que a gente viu agora, e o bicarbonato de sódio, né, que tem ação muito rápida. Normalmente ele está presente também naqueles comprimidos efervescentes, né, que o pessoal toma, inclusive depois das noitadas, né, das bilitadas, das festas, né, faz um alívio muito grande. Mas o grande ponto é que ele não deve ser usado a longo prazo. Pacientes com dieta de restrição sódica também são perigosos, né, cardiopatas precisam ter um cuidado muito grande com bicarbonato de sódio. Então, cuidado com esse uso contínuo de efervescentes. Principalmente o uso dos antiácidos está relacionado com a dispepsia. Esse é o principal uso. Alguns casos, para aliviar de forma sintomática a úlcera péptica, pode vir a ser uma justificativa. Mas confesso para vocês que não é uma indicação segura, muito menos no refluxo esofágico. Como contraindicação, que chama a atenção da gente, né, do bicarbonato de sódio, esse tratamento a longo prazo, por conta dessa alteração na secreção da gastrina, né, e do gel de hidróxido de alumínio, né, que ele pode estar envolvido com a doença de Alzheimer. Ainda existem algumas complicações quanto a essa teoria, mas, na dúvida, é melhor restringir o uso para os pacientes que têm alguma predisposição ao Alzheimer ou aos pacientes acima de 60 anos. Volta aqui para o tratamento de infecção no H. pylori de novo. E aqui algumas combinações para o tratamento de infecção pelo H. pylori, né? Tradicionalmente, omeprazol, amoxicilina, metronidazol, mais o clavulonato, lembra da história do clavulonato com amoxicilina, mas também omeprazol, tetraciclina, metronidazol, ou subcitrato de bismuto, amoxicilina, metronidazol, lanzoprazol, amoxicilina, claritromicina, omeprazol, claritromicina, amoxicilina, esse trio aqui é mais moderno, né? Podem ajudar bastante.